Bem-vindo ao pós-jogo, Palmeiras e Vasco, e eu estou triste, tá? O Vasco perdeu de 1 a 0, com erro de arbitragem e erro individual, e eu vou falar disso agora. Referente ao erro de arbitragem, eu não gosto de ficar muito falando, porque eu acho que não teve muito impacto, sendo bem sincero. Claro, o Vasco é o time que... um dos principais batedores de pênalti, né? Dos times que batem pênalti, o Vasco não perdeu nenhum pênalti na Copa do Brasil, passou umas 3 fases com cobrança de pênalti, mas... Cara, foi muito esquisito. Eu tava lá no jogo, né? Eu sou aqui de Brasília. E o pênalti que deveria ser marcado foi esquisito. Deveria ser marcado pelo critério que o árbitro adotou, tá ligado? O árbitro, ele ia dar falta, porque ele achou que tinha sido fora da área. O VAR chama pra ver, amigo, você deu a falta aí, mas foi dentro da área. Aí ele vê que foi dentro da área e acha algum ângulo pra dizer que o movimento foi natural, que ele tava te retirando a mão. E eu até virei pra minha namorada e eu falei, que ela não entende muito de futebol, né? Aí eu falei, amor, você tá vendo? O juiz tá lá checando pra ver se foi pênalti, né? Se foi bola na mão, se tava um movimento natural. Mas se você não entendeu, não tem problema, porque nem os árbitros entendem o critério. E mais uma vez foi isso que aconteceu, ele não deu pênalti. Tirando essa parte, a parte polêmica da situação, vamos pro jogo. Sobre a escalação, a única surpresa que a gente teve foi que o João Vitor ele não foi o titular, ele não entrou no jogo. O Rafael Paiva continuou optando pelo Léo Pelé. O Léo Pelé fez um bom jogo, foi um jogo ok, não comprometeu, né, não foi ele o culpado. Daquela zaga que eu presumi que seria o time ideal pro Vasco, eu já discordo de mim mesmo. Eu postei o vídeo ontem e já discordo de hoje. O Ryan, ele foi muito mal hoje, muito mal mesmo, entregou o gol pro Palmeiras. E o Vasco, uma coisa que tem que ser notada, né, é que o Vasco não entregou só um gol pro Palmeiras. Ele entregou várias jogadas pro Palmeiras, mas porque por algum motivo o Palmeiras ele não conseguia converter o gol. Mas o Vasco cedeu muita chance pro Palmeiras. Se você cede uma chance pro Palmeiras, meu amigo, a chance de dar merda é 100%, né? Se o Estevão tivesse nesse jogo, era jogo pra 3 a 0, 4 a 0. Se desse o pênalti, né, 3 a 1, 4 a 1, enfim. O Vasco ele deu muito mal no primeiro tempo. O Sforza, ele não sei o que aconteceu com o Sforza estava muito mal. O Matheus Cocão entrou muito bem no lugar dele. E a partir de agora eu acho que vai ter uma briga, né, entre ele e o Cocão nessa posição mais acirrada. O Verratti mais uma vez estava apagado, mas não foi muito culpa dele. O Piton estava apagado nesse jogo também, estavam forçando mais a bola pelo lado direito. Tanto que no segundo tempo, na melhora do Vasco, com o Emerson Rodrigues lá na ponta, foi incrível, pô. Todas as jogadas estavam indo para a ponta direita. O Piton estava apagado e não chegava na bola. O time do Palmeiras, eu não preciso ficar aqui falando, né, que é muito melhor do que o time do Vasco, é um time mais bem treinado, um time melhor. É um time melhor do que o do Vasco. Mas o Vasco ele competiu com esse Palmeiras, né? O problema do Vasco é que ele compete depois que já é quase tarde demais ou chegando a ser tarde demais. Novamente voltou bem no segundo tempo, chegou a colocar o Palmeiras sob pressão, mas a finalização não estava sendo das melhores. O Verratti não teve muitas oportunidades, as que ele teve, o Everton ele foi muito bem. O Everton cata pra caralho, não tem jeito. O Payet, novamente, ele estava um pouco apagado na partida. E o que complica nessa situação é que o Coutinho entrou no lugar dele e entrou bem pra caralho. O Coutinho, ele é surreal de bom, pô. Ele com físico, puta que pariu. Vou mostrar esse lance pra vocês. O Felipe Coutinho, ele simplesmente dribla dois jogadores, deixa o jogador de xereca, deixa no chão, comendo bosta, e depois sofre uma falta em sequência. O problema do Felipe Coutinho, novamente, é que ele não está entrosado com o time. Isso dá pra ver em vários momentos. Ele tentava que ele passe no ponto futuro, ou tentava que ele passe mais arrojado por cima, enfim. E não chegava, não conectava esse passe, porque ele não tem conexão com os outros jogadores, não deu tempo. Não sei. O Coutinho ainda não está conectado com os outros jogadores do elenco. Isso claramente deu pra ver. Quando o Coutinho ele se entender bem com o Baguete, que é o nosso capitão, referência no ataque, eu acho que a gente vai ter uma esperança forte na Copa do Brasil. E eu espero que o Felipe Coutinho tenha sequência.
Eu vi o Pedrosa falando hoje que o Rafael Paiva tinha que dar um jeito de jogar o Felipe Coutinho e o Payet no mesmo time, né? E eu acho que é possível. Eu acho que o Felipe Coutinho hoje, ele tava jogando bem caído para a esquerda no segundo tempo. E eu acho que se tivesse o Payet centralizado e o Coutinho atrás, eu acho que poderia dar certo de algum modo. Mas não pode ter um time com esse meio de campo, Felipe Coutinho e Payet, não pode contar com o Sforza. O Sforza hoje foi nulo, também entregou várias bolas para o Palmeiras. E ele que eu falei na escalação do Vasco, ele é o homem que tem que pegar a bola do pé do Michael e levar para ataque. Ele não tá fazendo isso. Ele simplesmente inexistiu no jogo de hoje. Claro, o jogo de hoje tem que também levar um fator. O público foi basicamente meio a meio. Tinha muito torcedor do Vasco, muito torcedor do Palmeiras. Então é o campo neutro. O clima de Brasília, pra quem não tá aqui, pra quem não conhece, tá insuportável. Tá seco pra caralho. Todo dia tem queimada aqui nesse lugar. Inclusive teve queimada hoje na Asa Norte, que é o ponto norte de Brasília, né? O jogo foi meio no meio de Brasília, na parte norte estava pegando fogo, simplesmente no dia. Foi um negócio meio triste. Foi minha primeira experiência no estádio, foi legal, sim. O foda assim, que na minha primeira vez no estádio, bateu recorde de público. Ou seja, tinha gente pra caralho, assim, não conseguia comprar um copo de água. Mas fazer o quê? E inclusive eu tava na torcida do Palmeiras, né? Vou te mostrar aí o vídeo. Enemy spotted. Aí você pode falar, porque você estava na torcida do Palmeiras, porque você não ficou na torcida do Vasco e tudo mais. Primeiro, uma vantagem é que o ponto do sol lá no Mané Garrincha estava batendo na torcida do Vasco. Então, se eu ficar no Palmeiras, estava na sombra. Tem esse ponto. E segundo, que eu estava acompanhado do meu amigo palmeirense e da namorada dele. E, porra, tá ligado? Ainda mais que, porra, o Vasco e Palmeiras são aliados, a torcida é aliada, o clima agradável. Eu não sei porque teve essa baitolagem aí de dividir torcida. Mas, enfim. O Vasco agora ele vai continuar na sequência difícil. Teve o primeiro jogo contra o Flamengo, agora com o Palmeiras e o próximo jogo contra o Cruzeiro. Eu, sinceramente, espero uma vitória do Vasco, porque a gente não pode frear nosso bom momento, né, com essa sequência de empate, derrota e uma futura outra derrota. Eu acho que o Rafael Paiva ele tem que estar tirando o Ryan da titularidade, porque ele é um moleque. Eu acho que da mesma forma que ele não está convocando o JP para jogo, que também é um moleque que está entrando muito bem nos jogos, no meio de campo, eu acho que ele pode fazer isso também um pouco com o Ryan. Porque a torcida não pode queimar o Ryan, né, pra torcida. Porque esse moleque, eu acho ele muito bom. No jogo contra o Flamengo ele jogou muito bem, fez a puxada do contra-ataque, enfim. Só que ele teve uma fatalidade, porque ele é um moleque. O Leandrinho teve uma fatalidade também lá contra o Bahia, que é um outro moleque da base. O Vasco tem uma base forte, né, desses novos jogadores. Mas o Rafael Paiva tem que decidir discernimento. E eu acho que o Emerson, ele tem que ser testado na titularidade. Porque ele é um jogador, ele é um ponta de excelência, assim. Ele é o ponto arriscador. Que ele vai pra cima, tenta o drible, tenta a finalização ou ele tenta o cruzamento. Ele fez isso algumas vezes no segundo tempo. Algumas vezes chegou muito perto de realmente efetivar e sair gol nessa rodada. E eu espero realmente que o Ryan ele comece a entrar no segundo tempo, que ele continue no elenco, mas que ele seja mais poupado pra não prejudicar o moleque, tá ligado? Eu acho que se tirar um pouco da pressão dele, ele desempenha melhor. Referente ao Payet, não tem muito o que falar. Ele jogou bem assim, mas não é tudo que a gente esperava do Payet, né? Eu acho que eu acho que o clima pesou em cima dele. Ele que não é nenhum jovem, ainda mais vendo esse deserto chamado Brasília, deve ter sido cabuloso para ele. E o Veguete também estava nitidamente mal. Ele ainda estava meio baqueado, né? Ele estava se recuperando de uma virose, que eu falei no vídeo anterior também. No geral, eu acho que o Vasco fez uma partida razoável contra o Palmeiras. No geral, eu acho que as duas equipes fizeram jogos razoáveis. Eu não acho que nenhuma equipe destoou uma da outra. Só que o diferencial do Palmeiras e do Vasco
são erros. Quem capitaliza com o erro do outro e quem erra mais. O Vasco erra mais e capitaliza menos o erro do adversário. Então, esse foi o ponto focal aqui da minha análise. Eu não acho que o Vasco fez um mau jogo. Eu acho que foi um péssimo resultado. Ainda mais que o Atlético Mineiro ele ganhou seu jogo lá contra o Bragantino. Agora o Vasco está situando na 10ª posição. E a sequência continua dura no Brasileiro. Mas enfim, essa foi a minha análise, o pós-jogo aqui do Vasco e Palmeiras. Se você discorda, se você tem outro ponto para criticar, acrescente aqui nos comentários, quero ver sua opinião. Muita gente comentou referente à escalação que eu passei no vídeo anterior. Eu acertei basicamente o que o Rafael ia fazer, que não tem muito o que mudar, né? O Vasco não tem um time tão volátil assim. Mas agora com as novas contratações, inclusive o Suíço estreou, né? Ele fez uma partida normal, né? Não teve muita oportunidade. Eu acho que o Vasco ele tem o Rafael Paiva, ele vai ter que olhar com carinho para os titulares que ele estava considerando na posição, sabe? Eu acho que o esquema do Vasco tá muito bem com esse 4-3-3, mas tem que olhar com mais carinho realmente para quem tá sendo o titular do Rafael Paiva. Tudo bem? Aqui é o Sofazão, esse aqui foi o pós-jogo e tamo junto.